Eu queria te perguntar quais são as principais formas de financiamento do Vila Flores. É através desse coworking? Isso é uma das coisas que a gente está se organizando para 2015, porque o fato da gente ter recebido o CNPJ não faz muito tempo, isso fez com que a gente agora realmente conseguisse, né, trabalhar nessa questão, mas é que como é muito complexo, é um mix de fontes que a gente chama, tá? Então, assim, ó, por exemplo, a questão da reforma, a gente está agora fazendo Lei Rouanet, tá? Fazendo projeto para Lei Rouanet. Então a gente contratou uma pessoa especialista nisso, ela até é de Santa Catarina, para nos ajudar. Então ela tem experiência bem na questão do patrimônio, né, e imóveis nesse sentido. Então o que puder ser por Rouanet será por Rouanet, por exemplo, a restauração da fachada. Sim. Tá? Pode ser também patrocínio, uma empresa que queira, esse espaço aqui, esse ambiente vai ser patrocinado por alguma empresa que, claro, uma empresa que esteja de acordo com os nossos valores e o que a gente quer para o espaço. Pode ser também, a gente pensa, num último caso, assim, de repente até um financiamento mesmo, um BNDES, algo nesse sentido. Tem, que a gente ainda não se organizou nisso, mas aí tem a parte de programação cultural, que a gente separa, isso que eu estou falando é mais do projeto arquitetônico, né? Mas daí tem a gestão cultural e do espaço, que a gente pensa em editais, a gente pensa, pode ser patrocínio também, doações. E, claro, os eventos que a gente faz, todos revertem para a associação. Então, tem a questão da bilheteria, né, dos produtos que são comercializados lá e, em breve, quando a gente conseguir ter estrutura para fazer curso, o valor dos cursos, né, o valor que a pessoa paga para participar. Então, estamos montando toda essa grade de né, recursos, porque vai ser um quebra-cabeça, assim, cada coisa vai vir de um jeito, até eu tenho pesquisado pessoalmente, assim, porque é de meu interesse também. Então, eu vejo que, por exemplo, tem uma referência em São Paulo que eu gosto muito, que é a Pivô, né, que é lá no Copan. Acho que é Copan, né? E acho que é uma maneira muito semelhante, assim, que quando a gente estava desenhando, sem querer, eu tropecei no Pivô e eu, nossa, existe um outro lugar que trabalha de forma semelhante. Acredito que muitas associações são assim, né? Não é uma fonte só de recursos, são algumas. Que tipo de ação pública ou privada tu acha que poderia fortalecer e atuar diretamente nesse contexto no qual o Vila Flores se insere? Seja ali no Quarto Distrito? Sim. Eu acho que algumas políticas públicas de cultura ajudariam muito o processo, de certa forma, encurtando algumas distâncias. E principalmente na questão do tempo, né? A gente sabe que a máquina burocrática é bem mais demorada e a gente viaja numa velocidade muito mais rápida, né? A gente faz acontecer, a gente não está esperando. Mas algumas coisas, como por exemplo, isso que eu falei, que eu sei que já está acontecendo, talvez um desconto para as pessoas, e eu não estou pensando só em Vila Flores, estou pensando em todo mundo, assim, um desconto para quem vai abrir algum tipo de negócio criativo na região. Né, o pessoal do Distrito Criativo já está se mobilizando para isso, assim como a questão da programação cultural. Se houvesse mais políticas públicas de cultura para a gente conseguir ter uma programação cultural oferecendo, né, teatro, música, dança a um valor reduzido, que, né, conseguisse nos ajudar nisso. Eu acho que em nenhum momento a gente quer a gente não quer o peixe, a gente quer também aprender a pescar junto com eles, assim. Então, assim como eu acho que seria muito importante mais cursos de formação para gestores culturais. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. As pessoas não sabem, no geral, administrar, assim, elas não foram para a academia aprender isso, elas aprenderam na prática. Tu vai aprendendo na prática esse tipo de coisa, né? Mas seria legal se a gente pudesse ter acesso a outras metodologias. Então, eu fiz um curso esse ano, que era o treinamento Nesta British Council, que era para empreendedores criativos, e eu achei maravilhoso o curso. Veio uma professora da Inglaterra, e ela... Então, foi bem intenso, foram 4 dias, tudo em inglês, então era meio cansativo. Mas era aqui? Aqui em Porto Alegre, na Unicinos, daqui de Porto Alegre. E foi muito legal porque ela nos mostrou uma metodologia, nos mostrou várias ferramentas, tabelas, como fazer orçamento, como controlar fluxo de caixa. Claro, todo mundo meio que já sabe isso, mas
não foi um curso, eu não paguei pelo curso, o curso foi gratuito, serviu e está servindo para eu formatar essa coisa do Vila Flores ser um centro de cultura, né, educação, negócios criativos. Eu comecei a pensar, não, a gente precisa definir esses pilares, e nesse curso que abriu meu olho para isso, né, já estava, né, ali, mas aquilo ali formalizou para mim, que eu precisava botar no papel, eu precisava escrever sobre o Vila Flores. Então, eu sinto um pouco isso, assim, essa necessidade para a gente de repente, o poder público facilitar algumas ferramentas para a gente conseguir gerenciar esse espaço, porque apesar de ser um espaço privado, é isso que a gente sempre fala, o retorno é muito para o público, porque às vezes a gente faz eventos gratuitos e muitas vezes os eventos não passam de R$10, que é um preço absolutamente acessível, e as pessoas têm que entender que a gente tem conta para pagar. Tem a luz, tem a água, tem o artista, a gente quer pagar cachê para quando a gente faz evento. Então, também tem um pouco do nosso papel de criar essa cultura de que as coisas, elas custam também, né? E que o artista precisa ser remunerado. É uma longa discussão que, né, enfim, todo mundo passa por isso. Mas, então, a gente está tentando também criar essa cultura. E se houvesse, então, algumas ferramentas que nos ajudassem, a gente iria muito mais longe, atingiria muito mais gente. E, na verdade, a gente tem um papel social muito importante. Porque os cursos que a gente dá, porque as coisas que acontecem lá, talvez sejam atividades que o governo deveria estar oferecendo nos seus centros cívicos, nos seus centros culturais, que não existem, né? De bairro. Não existe centro cultural de bairro aqui em Porto Alegre, né? Diferente de outras realidades. Então, é assim que eu vejo. E, por último, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está num encontro de espaços artísticos independentes, na verdade, de espaços culturais, né? Sim. Independentes. Como é que tu entende essa independência desses espaços? Pois então, né? Eu acho isso bem complicado, porque no momento que tu aceita um patrocínio, até que forma tu é independente? Até onde tu pode ser independente? Se tu aceitou um patrocínio, a marca do teu patrocinador vai ter que estar ali. Então tu já não é tão independente assim, né? Mas o que eu acredito é que, assim, independente no sentido de que a gente definiu os valores, a gente definiu os pilares e a gente está trabalhando para isso. Independente do que os outros pensam, né, a respeito do espaço, mas a gente tenta ouvir todas, obviamente, o que a comunidade, o que nos importa é a comunidade ao redor, ali, se o pessoal está satisfeito, se está gostando do que a gente está fazendo, né, mas no sentido de ser independente de amarras com o próprio governo, né? Claro que eu falei aqui de repente ter esses financiamentos públicos, né, as leis de incentivo, que de certa forma é uma amarração, mas também não é algo que é algo não é para sempre, né? Mesmo que seja uma lei de incentivo e mesmo que seja um edital, ele não dura o tempo todo. Então, tu vai estar sempre batalhando, né? Tu tá sempre, como qualquer profissional independente, e autônomo, tá sempre correndo atrás da máquina, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim.